E aí? Fala, crianças. Bom dia? Boa tarde, né? Boa tarde, pessoal do online. Firme aí, hein, Matheus? Eita, nós, hein? Nássara, vamos lá, Nássara. Vamos lá, hoje tá chovendo, tô vendo tudo aqui, hein? Ó, gurizada, presta muita atenção na nossa rotina de hoje, tá? Nós vamos terminar a apostila 1, tá, Matheus? Tá faltando só a aula 15, porque a aula 16 é gravada. Fala, Pedrinho. Tá bom? Tá faltando só a aula 15, porque a aula 16 é uma aula gravada. Beleza? Então tá. Ó, nessa aula, pessoal, nós vamos falar especificamente sobre o vértice da parábola. Tá? O vértice da parábola. Vamos lembrar o que a gente falou semana passada? Vamos lá? Pessoal, quem lembra quem é esse ponto aqui? Esse ponto é o ponto C. C, Walter. Esse é o ponto C. Beleza. Pessoal, esse cara aqui, ó, e esse cara, quem lembra? A interseção com o X são as raízes. Eu vou chamar essa daqui de X1 e essa daqui de X2. Tudo bem. Ó, Walter, nós vamos falar hoje sobre esse ponto aqui, cara. Esse ponto aqui, o nome dele é vértice. É sobre esse ponto que a gente vai falar hoje. Certo, Matheus? O vértice, Pedrinho, tem um X, né? Que a gente vai chamar de X do vértice. E ele tem um Y, que nós vamos chamar de YV, Y do vértice. E é sobre esse ponto que nós vamos falar hoje, tudo bem? Beleza? Ó, gurizada, o X do vértice está aqui, né? Ó, aqui seria o X do vértice, XV, e aqui seria o Y do vértice. Ó, YV. Tranquilo? Nássara, até aí tá tudo bem? Então tá. Pessoal, olha só. Tem uma formulazinha para você achar o X do vértice e tem uma formulazinha para você encontrar o Y do vértice. Só que, galera, não quero atropelar essa aula não, viu, gurizada? Eu não quero chegar aqui, Nássara, e falar bem assim, ó, a fórmula do X do vértice é essa, a do Y do vértice é essa. Não. Eu quero, pessoal, mostrar para você de onde que essas fórmulas vieram. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o X do vértice. Ó, X do vértice. Vamos falar sobre esse cara. Pessoal, a primeira coisa, ó. A parábola, pessoal, ela é simétrica, né? Em relação a essa linha aqui, ó. O cara fala, professor, como assim simétrica, pessoal? Metade dela tá para frente, metade dela tá para trás. Certo? Paulo? Não. Tiago, pensa comigo. Se a metade da parábola tá para frente, metade tá para trás, esse ponto aqui, pessoal, vai estar bem no meio do caminho. Certo, Pedrinho? Então, esse ponto aqui vai ser o ponto médio entre o X1 e o X2, que são as raízes. Como a Fabiola falou, tá? Então, me fala uma coisa, pessoal. Como é que você faz média? Você faz duas provas. Como é que você calcula a média em duas provas? Soma, divide por 2. Então, olha lá, pessoal. A primeira maneira, primeiro modo de você encontrar o X do vértice. Você pega o X1, olha aqui, Fabiola. Soma com o X2, que são as duas raízes. Você vai somar essa raiz com essa, entendeu? E aí você vai dividir por 2. Aí você vai ter, pessoal, a fórmula para encontrar o X do vértice. Pronto, ó. Tá aí a formulazinha para você encontrar esse ponto aqui, Matheus, o X do vértice. Por exemplo, isso aqui é 2, ali é 8. Você faz 2 mais 8, 10 dividido por 2. Tudo bem, Nássara? Agora, calma lá um pouquinho. Pessoal, quem estava aqui no curso desde a aula 2? Ó, a aula 02. Lá na aula 02, pessoal, a gente falou que a soma... Qual que era a formulazinha da soma? Quem estava aí, lembra? O Thiago estava, não lembro. Thiago, você está desde o começo? Não lembro. Pedrinho, qual que é a fórmula da soma do X1 com o X2, pessoal? Aula 02. Menos B sobre A. O produto, pessoal, você lembra que a gente falou da soma e do produto? Qual que era a fórmula do produto? Quem lembra?
C sobre A. Cara, se a soma é menos B sobre A, olha o que eu estou pensando em fazer, Thiago. Presta atenção. Ó, o x do vértice seria, ao invés de você pôr x1 mais x2, você poderia colocar quem no lugar? Menos B sobre A. Então, ficaria assim, ó, menos B sobre A dividido por 2. Aqui embaixo não tem ninguém, tem 1. Pedro, tudo bem, meu garoto? Ó, então o x do vértice seria, conserva a primeira, que é menos B sobre A, e multiplica pelo inverso da segunda. Mateus, olha o que a gente acabou de provar, cara. Tem uma formulazinha para você calcular o x do vértice, que seria menos B, ó, menos B sobre 2 vezes A, 2A. Tiago, essa fórmula aqui, pessoal, essa fórmula aqui é aquela fórmula tradicional para você achar o x do vértice. Essa fórmula aqui, Walter, é aquela fórmula que aparece nos livros. Mas qual que é a origem dela? Qual que é a origem dela? De onde que veio essa fórmula? Do ponto médio entre as raízes. Entendeu, Thiago? Galera, o que eu quero vender para vocês? Olha lá, gurizada do online, o que eu quero vender para vocês hoje? Eu quero que você coloque na tua cabeça, Pedro, que para você encontrar o x do vértice, não tem uma única maneira. Tem, na verdade, duas maneiras. Depende dos dados da questão. Dependendo dos dados da questão, você pode fazer a média entre o x1 e o x2. Dependendo dos dados da questão, você vai fazer menos b sobre 2a. Tiago, tudo bem? Então, tem duas formas. Galera, a maioria dos alunos conhecem essa fórmula, mas não conhece aquela. Tudo bem? Fabiola? Entendeu? Então, fique atento. Se você tiver as raízes, você pode fazer aquela. Então, tá. Aí o cara fala, beleza, professor, encontramos o x do vértice. E como é que encontra o y do vértice? Pessoal, agora que eu quero treinar com vocês. Ó, isso aqui é tudo para te dar tempo, tá? Para dar tempo de você processar a informação. O y do vértice. Professor, como é que eu faço para encontrar o y do vértice? Porque o x a gente já aprendeu. Pessoal, você tem a tua função aqui. Y é igual a A, que multiplica x ao quadrado, mais B vezes x, mais C. Fechou? Galera, como é que você faz para encontrar o x do vértice? Qual que é a fórmula do x do vértice? Menos B sobre 2A. Presta atenção, porque algumas questões, Thiago, você vai resolver com essa ideia, tá? Olha aqui. Cara, se você sabe que o x do vértice é menos B sobre 2A, olha só, Walter, e você quer encontrar o y, você quer encontrar o y, certo? Mas você já sabe o valor do x, e você quer o y. Como é que você faz? Quem tem uma ideia, pessoal? Como é que eu faço para encontrar o y, sendo que eu já sei o valor do x? Substitui, Thiago. Olha o que eu vou falar para você aqui, cara. Você vai substituir, é daí que vem a fórmula, cara. Você vai substituir o x do vértice. É isso que você vai fazer, é o segundo modo. Mateus, olha que loucura, cara. Claro que eu estou fazendo a demonstração. Você não precisa fazer demonstração, não. Eu estou fazendo para dar um tempo para você assimilando as formas, para você acostumando com o que você está fazendo. Ó, Walter, o y vai ser A que multiplica. No lugar do x, você vai pôr o x do vértice. Qual que é o x do vértice, pessoal? Menos B sobre 2A. Só que isso daqui, pessoal, ainda vai estar elevado ao quadrado. Fechou? Aí, ó, mais B que multiplica o x. Quem é que você vai colocar no lugar do x, Thiago? Olha lá. Menos B sobre 2A. E tudo isso ainda tem que somar com o C. Então o cara fala, nossa, professor, mas vai ter que fazer essa conta. Vamos dar uma ajeitada nela. Nássara, eu estou fazendo a demonstração para vocês. Mateus, olha só. Mateus, isso daqui, Mateus, é apenas um processo que eu mostro para você, Mateus, para você saber de onde que a fórmula veio. Mas você não vai usar isso aqui na hora de resolver exercício, não. Primeira coisa, pessoal, ó, ali vai ficar A vezes. Mateus, traz aqui um pouquinho para a gente daqui passando para ali. Pode deixar centralizado. Pessoal, me fala uma coisa. Quanto que é menos B sobre 2A ao quadrado? Quem me arrisca aí? Vai dar B ao quadrado sobre
4A quadrado. Walter, nós vamos pegar isso daqui e vamos elevar ao quadrado. Então vai ficar B quadrado. E aqui vai ficar 2 ao quadrado, fica 4A quadrado. Então vai ficar bem assim, ó. A que multiplica B ao quadrado e embaixo vai ficar 4, né? Porque 2 ao quadrado é 4. 4A quadrado. Mas, pessoal, tudo bem? Entenderam o que a gente fez aqui? Aqui, pessoal, você vai fazer a propriedade distributiva. Quanto que é B vezes menos B? Menos, ó, pois mais vou tirar. É menos B elevado ao quadrado. Pessoal, e aqui embaixo não tem ninguém, é 1, né? 1 vezes 2A vai dar o próprio 2A. Mais C. Pronto. Ó. Aí o camarada olha e fala, nossa, professor, ainda está muito complicado esse negócio. Está muito difícil, muita coisa. Calma lá. Vamos melhorar. Pessoal, aqui em cima tem o A, que tem um A quadrado. Eu vou cortar um A desse daqui, ó, com aquele lá. Então, olha o que sobrou aqui, pessoal. Aqui sobrou o B ao quadrado sobre 4A, menos, aqui sobrou o B ao quadrado sobre o 2A, mais o C. Galera, quando não tem ninguém aqui embaixo, é quanto? 1. Aí, Walter, o camarada olha, Nássara, fala assim, nossa, professor, mas ainda está difícil fazer essa conta. Vamos dar uma melhorada. Pessoal, nós vamos fazer o MMC entre 4A, 2A e 1. Galera, qual que é o MMC entre 4 e 2? 4. E o MMC entre A e A é o próprio A. Então, o MMC aí vai ser 4A. Isso é MMC. Depois que tira o MMC, quem lembra da regra? Divide pelo que está embaixo, multiplica pelo de cima. Só nós vamos fazer de cabeça, hein, gurizada? Ó, quanto que é 4A dividido por 4A? 1 vezes B quadrado, B ao quadrado, menos 4A dividido por 2A. 2. 2 vezes B quadrado, 2B ao quadrado, mais... Pessoal, quanto que é 4A dividido por 1? 4A vezes C, 4AC. Aí o cara fala, nossa, Zé Godinho do céu, mas tá difícil essa fórmula, hein? Aguenta a mão. Pessoal, quanto que é B quadrado menos 2B quadrado? Você tem 1B quadrado menos 2B quadrado. Dá menos B quadrado. Marcos, é isso aí. Menos B quadrado mais 4AC... Tudo isso dividido por 4A. Aí o aluno olha e fala, professor, deu uma melhoradinha na fórmula do Y do vértice, mas ainda está muito difícil. Gente, dá uma olhada nessa parte de cima, menos B quadrado mais 4A. Isso aí não te lembra nada, não? Lembra o delta, né, Thiago? Só que, Thiago, lembra o delta, mas o delta não é exatamente aquilo, né? O delta é como, pessoal? B ao quadrado menos 4AC. Pessoal, isso que está aqui em cima é o delta ou é o delta com sinal trocado? Então, galera, eu poderia dizer então, galera, e aí a gente chega na onde a gente quer, ó, que aqui em cima tem o delta, mas com sinal trocado, certo? Então eu vou escrever assim, ó Nicole não, Fabiola, vou escrever assim, ó, ao invés de eu colocar delta, eu vou colocar aqui em cima, não é o delta, é menos o delta, sobre 4A. Pessoal, essa fórmula aqui, velho, é a fórmula para você encontrar, Walter, o Y do vértice. Essa fórmula, Walter, é a fórmula para você encontrar esse ponto. Então, você tem uma fórmula para achar o X do vértice e você tem uma fórmula para encontrar o Y do vértice. Nássara, isso que a gente fez foi a demonstração. Tudo bem? Matos, vamos fazer um resumo aqui, ó. Resumo. Olha aqui. Resumo. Pessoal, como é que você encontra o X do vértice? Ou você pega o X1, soma com o X2 e divide por 2, certo? Ou qual é a outra maneira de você encontrar o X do vértice? Menos B sobre 2A. Tudo bem, Nássara? Essas duas fórmulas servem para você encontrar o X do vértice. Aí, olha só, Pedrinho, o cara fala, professor, e o Y do vértice? Como é que você encontra o Y do vértice? Pessoal, primeira fórmula é substituindo
substituindo o x do vértice. Galera, se você tem o x do vértice, substitui que você acha o y. Ou, pessoal, ou para você encontrar o y do vértice, você vai fazer menos delta sobre 4a. Essas são as duas maneiras para você encontrar o y do vértice. Pessoal, tudo bem, então, de onde veio essas fórmulas? Essas fórmulas vieram daí. Gente, a pergunta para vocês é: vocês precisam saber a demonstração ou você precisa lembrar das fórmulas? Lembrar das fórmulas, tá bom? Agora vamos lá. Zé Godinho, para que serve esse vértice aí? Gente, olha só, presta atenção. Moçada, primeiro, ó, o vértice, pessoal, ele pode ser chamado ponto de máximo da função. Ponto de máximo da função. Aí o cara fala, como assim, professor, ponto de máximo? Gente, imagina que você tem uma função, aí ela esteja assim, ó, com a concavidade para baixo. Galera, presta atenção no que eu vou te perguntar, Thiago. Aqui a função está subindo ou está descendo? Subindo. E ela vai subindo. Fabíola, e ela vai subindo. Pedro, vai subindo, subindo. Galera, qual que é o ponto mais alto que ela atinge? Não é esse ponto aqui? Porque a partir daqui ela começa a fazer o quê? A descer. Então esse ponto aqui, pessoal, ele é o chamado ponto máximo da função. Ponto máximo da função. Pessoal, então o ponto máximo da função é esse valor aqui, ó. Pessoal, esse valor aqui é o x ou é o y? É o y. Então esse valor aqui, ó, é o y do vértice. É o y do vértice, né? Porque esse ponto aqui é o vértice. Então esse ponto aqui, pessoal, o y do vértice é o máximo valor que a função consegue atingir. Então alguns exercícios chamam esse ponto de ponto máximo. Mateus, é claro que esse y, ele tem aqui embaixo um x equivalente a ele. Tiago, a função, ela pode ter também um ponto, pessoal, chamado ponto de mínimo da função. Aí o cara fala, como assim, Zé Godinho? Galera, imagina que aqui está o eixo y, imagina que aqui está o eixo x, imagina que a parábola, pessoal, esteja com a concavidade para cima. E aí, Walter, me ajuda aí, garoto. Aqui a função está subindo ou está descendo? Está decrescendo, decrescendo. Ela desce para sempre ou ela desce até esse ponto? Até esse ponto aqui. A partir daqui ela começa a fazer o quê? Subir. Certo ou não? Então, esse ponto aqui, pessoal, ele é o ponto máximo, ele é o ponto mínimo da função. Ele é o ponto, aqui é o máximo. E esse aqui é o ponto mínimo da função. Ó, professor, esse ponto recebe o nome de ponto mínimo da função. Ponto mínimo da função. Galera, não esqueça que o ponto mínimo da função é o y do vértice, tá? Claro, pessoal, que para ter um y aqui, ó, se tem um y, também tem um x, mas o ponto mínimo da função é o y do vértice. Tudo bem? Mateus, espera aí, Mateus, não mexe não, vou aproveitar o gancho ali e falar de uma coisa importante para vocês. Galera, eu quero falar, pessoal, do domínio da função quadrática, ó, domínio, tá? E quero falar do conjunto imagem. Galera, vamos ver quem estava no curso desde o começo, vamos ver se vocês se lembram. Galera, quando a gente fala de função, quando a gente fala domínio e imagem, domínio é quem, Pedro? Domínio é o x ou é o y? Domínio, x, e imagem, o y. Então, ó, quando eu pergunto para você o domínio, eu estou perguntando para vocês os valores do x. E quando eu pergunto imagem, eu estou perguntando para vocês os valores do y. Beleza, gurizada de casa? Gente, então olha só, domínio são os valores do x. Galera, para pensar. Você acha que essa parábola para aqui? Ou ela continua? Ela continua. Mateus, olha só, ela continua abrindo aqui, ó. Ela continua abrindo, vai embora. Pessoal, então, ela continua aqui, indo para o lado direito aqui? Ela continua descendo e indo para o lado direito aqui? Continua.
ela continua descendo e indo para o lado esquerdo aqui? Sim ou não? Então, o x dela, pessoal, o x dela vai do menos infinito até o mais infinito. Então, o x dela, que seria o domínio, são todos os números reais. Então, olha como é que você coloca o domínio. Domínio é igual ao conjunto dos números reais. Esse é o domínio da função do segundo grau. Entendeu, Fabiola? O x vai embora para a direita, porque a função vai descendo aqui, ó, o x vai embora para a direita. A função vai descendo aqui, o x vai embora para a esquerda. Aqui também, ó, você pode ver aqui, ó, pessoal, domínio, ó, d de domínio é igual ao conjunto dos números reais. Aí o cara fala, por quê, professor? A função vai subindo aqui, pessoal, e vai indo para a direita. Ela vai subindo e vai indo para a direita. E ela vai embora para a direita, para sempre. Para a esquerda, pessoal, ela vai subindo aqui e vai indo para a esquerda. Ela vai subindo e vai indo para a esquerda. Ela vai embora para o infinito. Então, o x, pessoal, vai do menos infinito até o mais infinito, Matheus. Agora, cuidado com o y. Nássara, o y é a imagem. Pessoal, essa daqui, onde que está o y dela? O y dela vai desse ponto para cima ou desse ponto para baixo? Para baixo. Essa função, pessoal, ela desce aqui para baixo? Ela desce aqui para baixo? Até onde que ela desce aqui? Até o infinito negativo. Essa daqui, pessoal, essa daqui, ela sobe? Ela sobe até onde? Até o infinito positivo. Entendeu? Essa daqui desce até o infinito negativo. Essa sobe até o infinito positivo. Mas essa aqui, pessoal, ela vai para cima o tempo todo, ela tem um valor máximo. O valor máximo dela é esse ponto. E essa daqui, Walter, ela vai embora para cima, mas e para baixo? Ela vai embora para baixo para todo sempre ou ela vai embora para baixo até aqui? Até aqui, até o limite. Então esse cara aqui, Walter, é o limite. Gostei muito do termo que você usou, Walter. Limite. O limite dessa função para baixo é esse ponto. E o limite dessa função para cima é esse ponto. Entendeu? Então como é que fica o conjunto imagem aqui em cima? Ó, o conjunto imagem, ele vai, ó, I de imagem, né? Nesse caso, ela vai do menos infinito, olha lá, ó, a imagem vai do menos infinito até, ó, até ela vem do menos infinito até esse ponto. Quem que é esse ponto, pessoal? É o y do vértice, que é o limite dela para cima. E essa daqui, pessoal, ó, imagem. Qual que é a imagem dela? Essa daqui, ela começa aqui e vai embora para o infinito positivo, certo, Pedro? Ela começa aqui, então ela começa onde? Ela começa no y do vértice, certo, Nássara? Ela começa aqui, e aí ela vai embora para o infinito positivo ou para o infinito negativo? Para o infinito positivo, ó. Esse é o conjunto imagem dessa função. Entendeu, Thiago? O domínio é os reais, né? Porque ela vai embora para a direita, vai embora para a esquerda. Agora, a imagem, se ela tiver de ponta cabeça, esse aqui é o limite superior. Se ela tiver com a parábola para cima, isso aqui é o limite inferior. Ela não passa desses pontos. Então, olha como esse ponto aqui, Walter, olha como esse tal vértice, Matheus, é importante para o estudo matemático da função. Tudo bem? Fechou? Então tá. Dá um print aí se vocês quiserem, tá, pessoal? Vamos lá na ponta de novo. Deixa eu ver o que mais tem para fazer. Ah, tá. Pessoal, eu vou deixar vocês copiando. Vou deixar vocês copiando, vamos conversar um pouquinho, enquanto vocês tiram um print aí, pode printar o quadro se quiser. Deixa eu conversar com vocês. Thiago, qual que é o grande problema dessa aula? Grande problema dessa aula. Ó, vocês vão enfrentar dois tipos de questões. Dois tipos, Thiago. Primeiro tipo de questão, ele vai te dar a função pronta. Segundo tipo de questão, você vai ter que montar a função. Então, vamos lá. Qual que você acha que vai ser mais fácil? O primeiro tipo, que está pronto, ou o segundo tipo que você vai ter que montar? O primeiro tipo é mais fácil, que já está pronta a função. O segundo tipo é mais difícil, tá? Galera, eu não vou ficar atacando com vocês questões muito fáceis. Então, vamos tentar fazer umas mais difíceis, porque as fáceis eu sei que vocês se viram. Segundo ponto crítico. Galera, quando o cara dá o problema, Thiago, normalmente, Matheus, isso aí aparece em forma de problema, viu, Nássara? Nós já vamos fazer um aí. Mas normalmente os caras dão isso em forma de problema. É uma empresa que tem um lucro, que tem um custo.
E aí, pessoal, o aluno ele lê a questão e ele fica na dúvida se ele tem que achar o x do vértice. Cadê? O cara fica na dúvida se ele tem que achar o x do vértice ou se ele tem que achar o y do vértice. Porque, galera, o vértice em si é um ponto, né? Mas ele tem duas informações. Ele tem um x e ele tem um y. Entendeu, Walter? Aí o cara ele fica na dúvida. Fala, professor, eu li a questão, não sei se tem que achar o x ou se tem que achar o y. Tem aluno, Thiago, que dá uma despertinha. O aluno pega e acha o x e também o y. Acha os dois. Aí ele vê qual que tem lá para marcar, né? Ele faz o x do vértice, faz o y do vértice, dá uma olhada nas respostas e vê qual que tem, né? Só que você não pode trabalhar com essa hipótese, porque tem exercício que para sacanear você, ele coloca lá nas alternativas o x do vértice e também o y do vértice, proposital. Entendeu, Matheus? Então tá. Vamos olhar as questões. Mateuzinho traz aqui. Ou Walter, ó, exercício número 1 de sala, pessoal. Pega aí, ó. Exercício de sala número 1. Localizem, pessoal. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Demonstração. Gurizada, vocês anotaram as formulazinhas? Ó, olha essa, pessoal. Olha que top, Walter. Ubra, ó. Preocupados com o lucro da empresa VXY, os gestores contrataram um matemático para modelar o custo de produção de um de seus produtos. Mateus, o modelo criado pelo matemático segue a seguinte lei. Vamos escrever aqui. Pessoal, ele colocou C igual. Aí ele colocou lá, ó, 15 mil menos 250N mais N ao quadrado. Walter, antes de terminar de ler, eu quero que você me ajuda, Walter. Tá em ordem isso aqui ou tá fora de ordem? Nássara, tá fora de ordem, isso mesmo. Pessoal, então nós vamos colocar em ordem, tá, Matheus? Então nós vamos colocar o N ao quadrado na frente, aí vamos deixar o 250N no meio mesmo, e o 15 mil a gente põe lá no final para ficar em ordem, para ficar do jeito que a gente está acostumado. Tudo bem? Aí ele fala bem assim, ó, quantas unidades deverão ser produzidas para se obter custo mínimo? Cara, para um pouquinho para pensar. Essa função é uma reta ou é uma parábola? Com a concavidade para cima ou para baixo? E se ela está com a concavidade para cima, essa função possui ponto de mínimo ou possui ponto de máximo? Ponto de mínimo. Galera, aí o cara fala, ah, professor, ponto de mínimo, então é só fazer o vértice. É só fazer o vértice. É isso mesmo. A pergunta é o x ou o y? Entendeu? Ó, o Thiago está falando que é o x. Aí, Fabiola, que tal o detalhe? Presta atenção, Matheus. Galera, você tem que olhar na tua fórmula e você tem que tentar fazer uma analogia com a teoria. Ó, esse cara aqui, o C, não é o custo? Não é o custo? Esse custo, Walter, olha aí, tá no lugar do X ou do Y? O custo. Olha aqui. No lugar do Y, né? O custo seria o Y. Tá, professor, o que é o N? O N, ele falou aí pra gente que é o número de unidades produzidas? Unidades produzidas. Então, eu vou colocar aqui, ó, unidades produzidas. Walter, me fala uma coisa. Esse N, que são as unidades produzidas, está no lugar do Y ou do X? Na fórmula aí, ó. Está no lugar do X. Tiago, você já matou de cara. Mas, Matheus, eu vou dizer para vocês uma coisa. O grande problema dessa matéria é que os alunos eles têm preguiça de prestar atenção no texto, de ler o texto com atenção. Nássara, olha o que eu fiz. Eu coloquei a fórmula e aí eu identifiquei quem é quem, cara. Identifique, Walter, o C é o custo, mas o C seria o Y. O N, pessoal, é as unidades produzidas, que seria o X. Cara, eu sei que eu tenho que achar o vértice, porque ele quer saber o valor mínimo, não é? Ele não falou bem assim, determine o número de elementos produzidos para que o custo seja mínimo. Então, ele quer o vértice. Agora, a pergunta é, professor, ele quer o X do vértice ou ele quer o Y do vértice? O Thiago já deu a resposta. Gurizada, o que ele quer saber?
Ele quer saber o custo mínimo? Ou ele quer saber as unidades produzidas para ter custo mínimo? Lê, pessoal, lê aí. Lê a pergunta lá embaixo, ó. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter custo mínimo? Galera, ele quer saber o custo mínimo ou a quantidade de unidades produzidas? Unidades produzidas, não é? Para dar custo mínimo. Então você vai ter que fazer quem, pessoal? O X. Qualquer um X ou um X especial? O X do vértice. Você vai ter que fazer o X do vértice. Pessoal, então essa questão você vai ter que fazer o X do vértice. Daí o cara fala, então, professor, mas agora que fórmula que eu uso? Tem duas? Galera, a gente não sabe as raízes. Então eu vou fazer pela segunda, aquela menos B sobre 2A. Ó. Pessoal, então o X do vértice vai ser igual, menos o B. Quem que é o B aí, pessoal? Quem que é o B? Menos 250. Vai ficar menos 250 sobre 2A. Pessoal, o A aqui quando não aparece é 1, né? 2 vezes 1, 2. Galera, menos com menos, mais. Então vai ficar 250 por 2, vai dar quanto? 125 unidades que deve ser produzido. Qual que é o gabarito aí, pessoal? A letra B de bola. Olha aí, ó. Pessoal, o que vocês acharam dessa questão? Difícil, fácil ou mais ou menos? Mais ou menos? Mais pro difícil ou mais pro fácil? Mais pro fácil. Agora, posso dizer uma coisa, Walter? Por que essa questão foi tão fácil, galera? Porque ele já deu a fórmula pronta. Entendeu? Só estava desorganizado, mas a fórmula, Nassar, estava pronta. Daí, quando ele te dá a fórmula pronta, é moleza. Galera, qual que é o grande desafio de vocês nessa aula 15? Essa aula 15, pessoal, é uma das aulas mais difíceis que tem na tua apostila. Tá? Qual que é o desafio de vocês aí? É quando a fórmula não está pronta e você tem que montar. Então, gurizada, o que eu fiz? Eu trouxe a questão 2, a 3 e a 4. Todas elas, a fórmula não está pronta e nós vamos ter que montar a fórmula. Tá bom? E aí eu, durante a resolução, vou contar uma historinha que aconteceu no concurso, uns 2 ou 3 concursos anteriores a esse que teve para professores do Estado. Vou te contar o que aconteceu nesse concurso. Há uns 2 concursos anteriores. Mas primeiro vamos fazer a 2. Pessoal, a 2 é o seguinte. Ele fala assim, a figura abaixo mostra um retângulo de lado 7 por 8, no qual estão contidos os quadrados A, B e C. A medida x pode variar entre 3,5 e 7, fazendo com que os lados dos 3 quadrados se alterem. Dentro desse intervalo, o maior valor que a área do polígono P pode ter. Cara, ele quer saber, Nassara, a maior área que esse polígono P pode ter. Aí, Thiago, o cara ele olha e fala, meu Deus do céu, professor, na boa, não quero decepcionar você não, Zé Godinho, mas eu não sei nem por onde começar esse negócio. Gente, aqui em cima tem um quadrado. Ele falou pra gente que isso aqui é um quadrado. Aqui, pessoal, tem outro quadrado, ó. Que tem outro quadrado. Ele também falou que isso aqui é um quadrado. E aí, pessoal, aqui embaixo tem outro quadrado aqui, ó. São 3 quadrados. E aí ele sobe aqui, né? E aqui tá a figura que ele quer que a gente calcule a área máxima, ó. Essa é a figura que eu tenho que calcular a máxima área. Gente, ele falou que aqui vale x, ele falou que aqui vale x também. Ele falou que essa distância inteira aqui é 7, e ele falou que essa distância inteira aqui é 8. Tudo bem? E ele quer saber qual é a máxima área desse polígono P ali. A máxima área. Pessoal, vamos começar o nosso raciocínio. Professor, como que eu vou calcular a máxima área dessa figura? Gente, quero que você comece pensando comigo assim, ó. A gente já desenvolveu essa habilidade, hein, Pedro? Em outras aulas. Então, eu espero que vocês correspondam, ó. Quanto que vale isso aqui tudo, ó? Isso que eu estou mostrando. 8. E esse pedaço? Não, esse que eu estou mostrando. Esse que eu estou mostrando vale x. Vou perguntar de novo, tá, pessoal? Quanto que vale essa distância inteira? E esse pedaço aqui? Então, quanto vale só esse? Não. 8 menos x. 8, Walter. Você tira o x sobre esse pedacinho.
Então, eu vou anotar aqui, ó. Esse pedaço aqui, pessoal, vale 8 menos x. Então, aqui também vale 8 menos x. Aqui também vale 8 menos x. E aqui também vale 8 menos x. Afinal de contas, é um quadrado. Tudo bem ou não? Walter, essa ideia de tudo aqui vale 8, esse pedaço vale x. Então, aqui é 8 menos x. Mateus, galera, vocês entenderam essa ideia, Nássara? Pessoal, isso daí é uma habilidade que você tem que desenvolver. Matemática cobra muito isso. Quer ver, Pedro? Olha só. Quanto que vale tudo aqui, ó? Tudo, daqui de baixo até aqui em cima. Onde eu estou mostrando o dedo? Quanto que vale só esse pedaço aqui? Então, quanto vale esse pedacinho de cima? Você está vendo? Então, aqui, Mateus, ó, aqui vale 7 menos x, aqui também vale 7 menos x, ó. Aqui também vale 7 menos x e aqui também vale 7 menos x. Tudo bem? Agora presta atenção, pessoal. Eu vou dividir a minha figura em dois retângulos. Tudo bem? Vou dividir em dois retângulos. Pessoal, vocês querem dividir na horizontal assim ou na vertical assim? Na vertical? Dividir aqui assim, ó. Aqui. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Pessoal, então eu quero que você pense comigo. Ó, presta atenção agora, hein? Cuida lá. Quanto que vale esse pedaço inteiro aqui, ó? Esse aqui, ó. X. Esse vale X. Sim? E esse aqui? Então, que conta que você faz para achar esse aqui? X menos 7 menos X. Entendeu? Vou fazer essa continha aqui, ó. X menos 7 menos X. Então, vai ficar X menos 7, né? Menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Mais x. Galera, x mais x vai ficar o quê? 2x menos 7. Pessoal, a gente acabou de encontrar esse pedacinho aqui do retângulo, ó. Esse pedacinho aqui. Quanto é que vale esse pedacinho, pessoal? 2x menos 7. E esse pedacinho aqui, pessoal, quanto é que vale? Esse que eu estou levantando aqui? 7 menos x. Isso mesmo, Walter. Então, desse retângulo aqui, ó, eu já tenho as medidas. Vamos para aquele outro lá da ponta. Tá? Esse outro aqui da ponta, pessoal. Quanto que vale essa distância daqui até aqui, ó? Essa. 8. Não. 8 menos x. Agora eu preciso descobrir quanto que vale essa distância aqui, ó. Quanto que vale essa distância? Entenderam ou não? Quanto? X menos 8. Não é. É quase isso, Walter. Ó, quanto que vale a distância inteira? Tudo aqui. Tudo aqui vale 7. Tudo aqui vale 7. E esse pedaço de baixo vale 8 menos x. Então, como que você acha esse pedaço? 7 menos 8 menos x. Você bateu na trave, Walter. Ó, vai ser 7, que é a distância inteira, menos aquele pedacinho de baixo, que é 8 menos x. Aí o cara fala, professor, então vai ficar 7 menos 8 mais x? É, pessoal, porque vai ficar menos e menos com menos dá mais. Certo? Matos, 7 menos 8 vai ser menos 1 mais x. Então, eu vou escrever ali, ó. Esse pedacinho aqui, pessoal, vale menos 1 mais x. E esse pedaço aqui, eu vou pôr de vermelhinho, tá, pessoal? Vale 8 menos x. Galera, vocês viram o raciocínio, Nássara? Galera, esse raciocínio que a gente acabou de desenvolver é um raciocínio fácil? Não. Galera, essa questão é fácil? Não. A função tá pronta? Não. Nós estamos ralando. E essa ideia, Nássara, de que tudo aqui vale 8. O pedaço vale x. Então ali vale 8 menos x. Ó, tudo lá vale 10. Aquele pedaço vale x. Então lá vai valer 10. Entendeu? Esse raciocínio, Walter, é uma habilidade que vocês vão ter que usar daqui para frente o tempo todo. Então tem que aprender a raciocinar assim. Vocês foram bem nessa. Aí o cara fala, tá, professor, mas e agora? Gente, eu vou calcular a área da primeira figura. Vou chamar de 1. Aí vou calcular a área da segunda figura. E depois o que eu vou fazer com as duas áreas? Somar. Ele não quer a área máxima? Eu vou calcular a área da primeira, vou calcular a área da segunda e depois eu vou somar as duas. Agora, pessoal, vem cá. Como é que
que você calcula a área de retângulo? Base vezes altura. Mateus, então olha lá, vamos lá, ó, área. Você vai calcular a área da primeira figura e vai somar com a área da segunda figura. Tudo bem? Aí o cara fala, professor, como é que vai ficar? Área da primeira figura, base vezes altura. Quem que é a base, pessoal? 2x menos 7, 2x menos 7, que vai multiplicar a altura. Quem que é a altura, pessoal? 7 menos x. Isso aqui nós vamos somar, Tiago, com a área 2. Como que calcula a área 2? Base vezes altura. Quem que é a base, Mateus? 8 menos x, que multiplica a altura, que é menos 1 mais x. Galera, se você fizer essa conta maluca, você vai chegar na expressão que te dá a área. Gente, me ajuda aí, me ajuda aí. Aqui não tem que fazer a chamada propriedade distributiva. Me ajuda, Walter, me ajuda aí, ó. Peraí, deixa eu puxar aqui para cima. Então, a área vai ser igual. Vai lá, ó. Quanto que é 2x vezes 7? 14x. Menos, quanto que é 2x vezes menos x? 2x ao quadrado, pessoal. X vezes x ao quadrado. Aí, distribui o menos 7, pessoal. Menos 7 vezes 7, menos 7 vezes menos x. Quanto que dá, pessoal, menos 7 vezes 7? Menos 49. E quanto que dá menos 7 vezes menos x? Mais 7x. Boa. Gurizada, vamos distribuir aqui também, ó. 8 vezes menos 1. Menos 8. Pessoal, 8 vezes x. 8x. Pessoal, menos x vezes menos 1. Mais x. E, finalmente, pessoal, menos x vezes x. Menos x ao quadrado. Cara, estamos na reta final. Fala, professor, o que está faltando? Vamos agrupar agora, Matos. Vamos agrupar número com número, x com x, x ao quadrado com x ao quadrado. Vamos juntar tudo. Galera, me fala uma coisa. Quanto que é menos 2x ao quadrado menos outro x ao quadrado? Menos 3x ao quadrado. Pessoal, quanto que é 14x mais 7x? 21. 21 mais 8. Mais outro. 30. Então, vai dar mais 30x. E aí, pessoal, menos 49 menos 8. Vai dar menos 57. É isso, né? Galera, olha que loucura, velho. Encontramos a fórmula que me dá a área daquele polígono com muito sofrimento. Aí o cara fala, tá, professor, o que o exercício quer saber? Nem lembro mais, vou ter que ler de novo. O que ele quer, Thiago? A maior área. Ó, dentro desse intervalo, o maior valor que a área do polígono pode ter. Galera, ele quer a área máxima. Gente, presta atenção. A área não é essa letra A aqui? Essa letra A é a área. Pessoal, ele quer saber a área máxima. Gente, essa área está ocupando o lugar do X ou está ocupando o lugar do Y? Está ocupando o lugar do Y. Só que, galera, ele quer uma área qualquer ou ele quer a área máxima? Então, eu tenho que achar um Y qualquer ou é o Y do vértice? É o Y do vértice. Walter, muito bem. Eu preciso encontrar o Y do vértice. Aí o cara fala, ai meu Deus do céu, como que é a fórmula? Pessoal, olha aqui, Mateus, vê se está pegando, Mateus. Está pegando? Olha a fórmula do Y do vértice. Menos delta sobre 4A. Então, nessa daqui, Pedro, você vai ter que fazer o Y do vértice, porque o Y do vértice é a área. Entendeu? Vamos ver como é que faz? Então, primeiro passo, vamos achar o delta. Pessoal, qual que é a fórmula do delta mesmo? B ao quadrado menos 4AC. Pessoal, quem é o B? Quem é o B? 30. 30 elevado ao quadrado vai dar 900. Menos 4 vezes A, que é menos 3. Ó, menos 4 vezes o A, que é menos 3, vezes o C, que é menos 57. Gente do céu.
Pera lá, aqui vai dar 900 menos... Gurizada, não sei quanto que é isso não, hein? 4 vezes 3 é 12. Quanto? 684? Menos 684. Tiago, então 900 menos 684 vai dar 216. É isso, né? Esse é o delta. Então, vamos lá. Professor, então, quanto que vale a área máxima? Cara, a área máxima é o y do vértice. Então, ó, a fórmula é menos delta, menos 216, sobre 4A. 4 vezes menos 3, que vai dar menos 12. Então, Matheus, o y do vértice, que vai ser a máxima área, quanto que é, Thiago? Aqui menos com menos a mais, né? 18. Então, vai ser 18 unidades. Essa daqui, pessoal, é a área máxima da figura, pessoal. Essa é a máxima área da figura. Pedrinho, observe, Pedrinho, que nós estamos falando de um assunto que ele é extremamente complexo, esse assunto de área máxima, ponto de máximo e ponto de mínimo. Quando ele te dá a fórmula pronta, é moleza. Mas o problema é quando ele te dá o exercício e você tem que montar a fórmula. Agora, Thiago, espera um pouquinho que eu quero contar uma história para vocês, pessoal, inclusive vocês online, que aconteceu comigo. Não foi esse concurso que teve agora para professor do estado, não. Já faz uns 2 concursos anteriores. Eu já era concursado, eu já era professor da rede pública, eu já trabalhava com cursinho. Aí teve um concurso para professores do estado, os professores fizeram, né? E daí daqui a pouco eu vou te contar a história dessa prova, tá? Vou te contar o que aconteceu. E é referente a esse assunto, vértice da parábola. Galera, qual que é o nível da questão 2? Dificílima. Difícil. Se cai uma dessa numa prova, Matheus, a maioria dos caras não acerta. Bom, vou apagar a nossa cola, hein, velho? Vou apagar a nossa cola e vou fazer a questão 3, que é do Enem. O cara fala, meu Deus do céu, professor, cai esse negócio no Enem? Pessoal, o pior é que cai, tá? Olha lá, Enem. Gente, olha o texto. Enem PPL, tá, pessoal? Mas é o Enem. Fala assim, o apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte tarefa. Walter, cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas colocadas aleatoriamente num terreno destinado à realização da competição. Ponto. Galera, vamos entender a situação? Tem um lote e lá dentro do lote eles esparramaram moedas douradas e você tem que entrar lá e recolhendo as moedas. Você tem 10 minutos. Você tem 10 minutos. Em 10 minutos você entra lá e vai recolhendo as moedas. Tudo bem? Beleza, Walter? Tudo bem, né? Aí vamos ver a continuação. A pontuação dos competidores seria calculada ao final do tempo, destinada a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam contadas e a pontuação de cada um seria calculada. Vírgula. Até aí tá tudo bem, pessoal? Até aí tudo bem? Tudo bem, né? Agora que vem o problema. Olha como é que é calculado. Subtraindo do número de moedas coletadas uma porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Meu Deus do céu. O cara olha e fala, professor, como que é a pontuação mesmo? Como que é a pontuação mesmo? Professor, não entendi nada da pontuação. Eu não sei como que é feita essa pontuação. Vou ler de novo, ó. Subtraindo do número de moedas coletadas uma porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Aí a gente olha a Nassar e fala assim, meu senhor, eu não daria conta de fazer essa questão. Olha o que ele faz, Pedro, ele te dá um exemplo. Olha o exemplo, ó. Dessa forma, um participante que coletar 60 moedas teria sua pontuação calculada da seguinte forma. Pessoal, olha o cara que coletou 60 moedas. A pontuação dele vai ser 60 menos 36. Agora, Walter, o que é o 36? Isso, 60% de 60. Que é igual a 24.
Então, olha o que ele fez. Ó, a pontuação dele é 60 menos 36. Aí o cara fala, professor, da onde que saiu esse 36? 60% de 60. Ele te deu um exemplo. Matheus, agora com o exemplo na mão, a gente tem como equacionar isso aqui. Eu quero que você me ajuda. Pessoal, qual que vai ser a pontuação, então, de um cara que recolher 80 moedas? Como é que vai ficar? 80 menos 80% de 80. Um cara que recolher 40 moedas, como é que vai ficar? 40 menos 40% de 40. Espera lá, então. Se o cara recolher X moedas, qual vai ser a pontuação dele? X menos X% de X. Isso, Walter. É isso, ó. É isso aí. Olha lá, Matheus, o cara que recolher X moedas, a pontuação dele vai ser X menos X% de X. Agora, gurizada, peraí, vamos equacionar esse negócio. X menos. Galera, quem aqui na sala lembra desse D? Toda vez que tem um D, o que você tem que fazer? Multiplicar, Thiago. Thiago, claramente, Thiago, você está lembrando das nossas aulas, da frente B, né? Foi na frente B que a gente falou de proporção e falamos do D, algo tipo 3/5 de 1/8. Como você calcula 3/5 de 1/8? Multiplica. O D tem signo de multiplicação. Então, Matos, X% de X vai ser assim, ó. X% de X. Olha lá. X% de X. Só que, galera, X vezes X dá o quê? Então, vai ficar X menos X ao quadrado sobre 100. Walter, olha a fórmula que me dá a pontuação. X menos X ao quadrado sobre 100. Galera, tá em ordem ou tá fora de ordem? A função do segundo grau. Vamos pôr em ordem. Então vai ficar bem assim, ó. Menos X ao quadrado sobre 100 mais X. Ó. Pronto, agora tá bonitinho em ordem. Galera, então estamos com a nossa fórmula na mão. Gente, agora que a gente conseguiu montar a equação, né? Agora a gente tem a equação pronta. A fórmula tá aí, essa é a fórmula. O que o exercício do Enem quer saber? A pontuação máxima. É a pontuação máxima? Qual será o limite máximo de pontos? Pessoal, então para você achar essa pontuação máxima aqui, pessoal, ó, essa pontuação seria o X do vértice ou seria o Y do vértice? O Y do vértice. Olha onde que está a pontuação. A pontuação seria o Y. Tiago, então essa questão, ele quer o Y do vértice. Tudo bem? Só tem um detalhe, hein, galera? Quem é o A aí? Quem que é o A? Vamos ver se você pegou a visão. Quem que é o A? Menos 1 sobre 100, ó. Isso aqui tudo, gurizada, ó. Tudo isso daqui é o A. Quem é o B, pessoal? Não. Quem é o B? 1. O B, Marcos, é o valor que está aqui junto com o X, ó. Como não tem nada, é 1. Isso é o B. Galera, e quem é o C? 0. O C não apareceu, ele vale 0. Bom, a gente tem que encontrar o Y do vértice. Pessoal, vamos ver qual que é a fórmula do Y do vértice. Qual que é a fórmula, pessoal? Menos delta sobre 4A. Tiago, primeiro o delta. Qual que é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4AC. Pessoal, como o C não apareceu, então o C vale quanto? 0. Então, esse pedaço aqui, ó, 4 vezes A vezes 0, esse pedaço aqui vai dar 0. Certo, Matheus? Então, o que vai ficar para o delta? Pessoal, o delta vai ser B ao quadrado. Quem que é o B? 1. 1 elevado ao quadrado é igual a 1 mesmo. Então, tá. Então, volta aqui, ó. Zé Godinho, então nós vamos ter que o Y do vértice vai ser menos o delta. O delta é 1. Sobre 4 vezes o A. Gente, quem é o A? Quem é o A? Menos 1 sobre 100. Então, Matheus, vai ficar 4 vezes menos 1 sobre 100. Pessoal, capricha nessa resolução, porque nós já fizemos uma parte mais difícil da questão do Enem. Então, ó, o Y do vértice vai ser, em cima está menos 1 sobre, gurizada,
quanto que é 4 vezes menos 1? Menos 4. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre 100. Pessoal, nós temos aí o que a gente chama de fração de fração. Como é que resolve uma fração de fração? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, pessoal, o y do vértice vai ser menos 1 vezes inverte a segunda. O 100 vai para cima, o menos 4 vai para baixo. Walter, aí você vai ter aqui, ó, menos com menos, vai dar o quê? Positivo. Então, sobrou 100 dividido por 4, que vai ser igual a 25. Pessoal, desculpa. Pessoal, 25 o que que é? 25 é o y do vértice, mas o y do vértice quem que é? A pontuação máxima, é o P. Pessoal, então a pontuação máxima é 25. Essa é a pontuação máxima. É de marcar X, pessoal? É, né? Então pode marcar. E qual que é a alternativa? Letra B. Pessoal, eu não estou sacaneando vocês. Eu não estou mentindo para vocês. É uma das aulas, pessoal, mais técnicas que tem aí nessa apostila 1. Das aulas mais técnicas da apostila 1. Pedro, uma das aulas mais difíceis que tem. Gurizada, a maioria dos autores, eles pegam essa matéria e eles ensinam, sabe, Fabiola? Eles ensinam. Só que daí ele não entra muito a fundo em exercício. Ele não dá os exercícios tipo esse 2, tipo essa 3 do Enem, o cara evita ela. O cara só dá esse exercício que a fórmula vem pronta. Que daí a fórmula está pronta, o aluno consegue fazer e fica bom para todo mundo. Entendeu, Marcos? Agora, o que espera vocês em vestibular não é isso. Tomara que caia uma fórmula pronta. Mas se não cair a fórmula pronta, Thiago, você tem que aprender a montar e ver que tem como calcular as coisas por causa da função que é do segundo grau. Tem como você achar o ponto máximo e o ponto mínimo. E aí, galera, eu quero conversar com vocês sobre a última aí, a 4 da UEPG. O EPG? Não, o EG. Matheus, volta aqui para mim essa câmera. Gurizada, essa daqui eu vou contar a história dela para vocês. Não dessa, né? Mas de uma parecida com essa. Ó, exercício 4. Gente, primeira coisa, a questão é fácil? Não, Pedro, essa questão 4 é uma questão difícil. Do porte da 2, do porte da 3. Questão difícil, Thiago. Mas eu vou te contar uma história, Thiago. Escuta aí. Galera, há uns 2 ou 3 concursos anteriores da rede pública, a banca que elaborou a prova do concurso dos professores do MS colocou uma questão tipo essa 4. Muito parecida com essa 4, pessoal. Essa daqui é da UEG, né? Universidade Estadual de Goiás. Mas, nossa, era uma questão muito parecida com a 4. Faltavam as informações, você tinha que fazer a fórmula, não tinha fórmula, era uma situação problema. E, cara, essa prova foi aplicada para os professores de matemática, os caras que são formados em matemática e que queriam entrar para ser professor do Estado, né? Eu sou professor da rede pública, o Luiz é professor da rede pública, o Sami agora entrou também, é professor da rede pública. Então, assim, quem que faz essa prova? As pessoas que são formadas em matemática. Galera, e você acredita, velho? Nós estamos falando, não é de aluno de vestibular, não. Nós não estamos falando de aluno do segundo ano, terceiro ano do ensino médio, não. Nós estamos falando de professores formados em matemática que queriam dar aula na rede pública. Então, eu tinha que fazer a prova e passar. Walter, aconteceu a prova, aí caiu essa questão, tipo essa, né? Não era essa, mas era tipo essa. Aí os caras me ligaram querendo entrar com recurso para anular a questão, porque eles falaram que faltou dados. Aí eu disse assim para os caras, eu falei, sério, cara, faltou dados? Faltou. Falei, cara, manda a questão para mim, se realmente faltou dados, eu monto o recurso e vocês anulam a questão. Né? A questão, quando está errada, você tem que anular mesmo. E aí os caras me mandaram a questão. Aí, quando eu bati o olho na questão, cara, falei, velho, essa questão não tá errada, não. Tá, já tá faltando dado. Eu falei, não tá, cara. Tá. Eu falei, cara, vamos resolver, mas eu acho que não tá errada, não. E era mais ou menos igual a essa. Pessoal, era uma questão que falava de área máxima. E os caras, Walter, queriam entrar com recurso, sem razão. Então, só para dizer para vocês assim, ó, Nássara, esse assunto, ele é foda, porque os caras que eram formados em matemática comeram barriga na questão. Então, é porque não é fácil.
Entendeu? Mas vamos lá. Olha lá, ó. A questão era assim, ó. Tipo essa, né? Em um terreno na forma de um triângulo retângulo, será construído um jardim retangular conforme a figura abaixo. Galera, então você tem um terreno aqui, ó, no formato de triângulo, né? No formato de triângulo. E aí aqui dentro você vai ter um jardim aqui, ó. Você vai ter um jardim, certo? Aí ele fala assim, sabendo que os dois menores lados do terreno medem 9 metros e 4 metros. Galera, eu vou chamar essa distância aqui de 9 metros. E essa distância aqui eu vou colocar que vale 4 metros. Tudo bem? Beleza? Aí ele pergunta assim para vocês. As dimensões do jardim para que ele tenha a maior área possível. Gente, o exercício está sendo claro. Ele quer as dimensões para que a área seja máxima. Ele quer que a área seja máxima. Ele quer saber as dimensões do jardim. Gente, presta atenção. De verdade, você sabe me dizer quanto que tem que ser aqui? Não, né? Então eu vou chamar esse pedaço aqui de Y. Você sabe quanto tem que ser aqui? Não, porque se a gente souber, a gente sabia a resposta à questão. Então eu vou chamar isso aqui de X. Galera, olha o raciocínio, Thiago. Quanto que vale tudo aqui? Quanto que vale esse pedaço? Y. Quanto vale esse pedaço? Ah, professor, esse pedaço aqui vale 9 menos Y. Galera, olha o raciocínio, cara. Olha o raciocínio, Nassar. É a mesma habilidade que a gente desenvolveu naquela questão do X. É a ideia. Daí o cara fala, tá, professor, e aí? Pessoal, eu quero que você faça uma semelhança de triângulos para mim. Do grandão com o pequenininho. Ó, o grandão, pessoal, aqui vale 4 metros, aqui vale 9 metros. Ó, 4 por 9. E aquele pequenininho lá da ponta, ó. Pequenininho aqui vale X, aqui vale 9 menos Y. Eu quero que você monte uma relação de proporção entre esses lados. Semelhança de triângulo. Aí, Pedrinho, olha só, o cara fala, professor, semelhança de triângulo? Sim, pessoal. Galera, vimos semelhança de triângulo semana passada? Vimos, na aula 16 da frente B. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal do online aí, né? Escute o que eu vou dizer para vocês, galera. Essa apostila de vocês, galera, você pode não perceber, mas ela é estrategicamente montada. Por que que eu estou falando aqui de semelhança de triângulo? Porque lá na outra frente a gente falou de semelhança de triângulo semana passada. Às vezes, Nassara, tem um exercício meio fora da casinha, fora do lugar. Aparece, né? Porque eu e o Luiz somos seres humanos. Mas a gente procura, pessoal, ó, amarrar os conteúdos. Então você está estudando um negócio porque você já tem base para aquilo. Walter, como é que fica a proporção aí? Fala para mim. 9 está para 4, assim como, ó, 9 está para 4, assim como 9 menos Y está para X. Tudo bem? Pessoal, multiplicou cruzado. Então, você vai ter 9x igual. Aqui vai dar 4 vezes 9, 36, menos 4y. Tudo bem ou não? Pessoal, eu vou isolar o y, tá? Eu vou trazer o 4y para cá. Ele vai vir positivo. Tudo bem? Aí eu vou jogar o 9x para lá. Lá vai ficar 36 menos 9x. E aí eu vou pegar o 4 que está multiplicando e passar para lá, dividindo. Então vai ficar 36 menos 9x sobre 4. Aí, pessoal, olha o que os caras lá me falaram na época, né, pessoal? Na época, os professores, né, formados que queriam passar no concurso da rede pública. Não passaram, né? Não passaram, né, velho? O cara formado em matemática não acertou, não passou, não entrou. Pessoal, os caras falaram, aí, professor, aí, Zé, não dá para fazer, pô, não dá para fazer, ó. Como é que eu vou saber o valor do X e o valor do Y? Para eu saber o valor do X, eu preciso do Y. E para eu saber o Y, eu preciso do X. Ficou faltando informação, não dá para fazer. Os caras. Aí eu falei, gente, ele quer saber a área ou ele quer saber a área máxima? Área máxima, então pera lá. Pessoal, como é que você calcula a área de um terreno que tem um formato retangular? Como que é a fórmula? Base vezes altura. Walter, a base é Y, a altura é X. Então vai ficar
y vezes x. Vai vendo, pessoal, vai vendo que questão maravilhosa. Quem é o y, pessoal? Na nossa conta, por semelhança de triângulo, a gente achou que o y é quanto? 36 menos 9x sobre 4. Isso aqui vai multiplicar o x. Então, vai vendo, pessoal. Olha que coisa linda, pessoal. Quando você distribuir o x aqui, vai dar menos 9x ao quadrado. X vezes 36, mais 36x. Tudo isso sobre... Galera, separa a fração. O 4 está dividindo só o 9? Só o 36 ou todo mundo? Pedrinho, então vai ficar bem assim. 9x ao quadrado sobre 4, mais 36x sobre 4 também. Galera, aqui, ó, 9 por 4, essa divisão não é exata. Então, fica 9 sobre 4 mesmo. Mas 36 por 4 é 9. Então, aqui vai ficar 9x. Galera, olha o que a gente conseguiu. A gente conseguiu, pessoal, chegar numa fórmula que me dá a área. Gente, a fórmula que eu cheguei é uma equação do primeiro ou do segundo grau? É uma reta ou é uma parábola? Essa aqui é concavidade para cima ou para baixo? Então, ela possui ponto de mínimo ou ponto de máximo? Máxima área. Professor, ele quer saber qual é a máxima área ou ele quer saber as medidas do lote? Galera, e aí? O que ele quer? Lê lá no exercício. Sabendo que os dois lados menores valem 4 e 9, as dimensões do jardim. Pessoal, ele quer saber qual é a área máxima ou ele quer saber as dimensões do jardim? Então, você vai ter que achar o y do vértice aqui ou o x do vértice? O x do vértice, a dimensão do jardim. Pessoal, qual é a formulazinha para você encontrar o x do vértice? Menos b sobre 2a. Essa aqui é a fórmula. Mateus, então olha o que a gente tem. X do vértice vai ser menos o b. Quem que é o b, pessoal? 9. Então vai ficar menos 9 sobre 2 vezes o a. Galera, quem é o a? Quem que é o a? Olha aqui o a. Menos 9 quartos. Então vai ficar 2 vezes o menos 9 quartos. Gente, olha aqui. O x do vértice vai ser menos 9 em cima sobre 2 vezes, pessoal, menos 9 quartos vai dar menos 18 sobre 4. Beleza? 2 vezes 9, 18. Pessoal, caímos novamente no que a gente chama de fração de fração. Mateus, observe, cara, que você mexe daqui, mexe dali, você cai nos mesmos problemas. Fração de fração. Entendeu, Thiago? Como você resolve uma fração de fração? Conserva a primeira e multiplica pela segunda? Invertida. Pessoal, quanto que é menos 9 vezes 4? Menos 36 sobre menos 18. Pessoal, que vai dar igual a quanto? 2. Então, nós achamos o x, pessoal. Ó, o x aqui tem que ser 2 metros, o x. O x aqui tem que ser 2 metros. Achamos o x. Aí o cara fala, professor, e como é que eu faço para achar o y? Galera, você não achou o x aqui, ó? Põe ele aqui que você vai achar o y. Entendeu? Quanto vale o x aqui? 2. Põe ele aqui. Pessoal, como é que vai ficar o y? Vamos fazer a continha aqui em cima do y, ó. O y vai ser igual a 36 menos 9. Quem que você vai pôr aqui no lugar do x, pessoal? 2. Dividido tudo por 4. Pessoal, faz a conta de cabeça para mim. Quanto que é 9 vezes 2? Quanto que é 36 menos 18? 18. 18 por 4. Pessoal, 18 por 4 é 9 sobre 2, que é igual a 4,5. Pessoal, então descobri as medidas do nosso jardim. O nosso jardim, pessoal, tem que ter medidas 2 por 4,5. O x vale 2 e o y vale 4,5 metros. Qual seria a alternativa aí, pessoal? 2 e 4,5, alternativa letra A. Pessoal, tá faltando informação na questão? Não. Agora, Thiago, uma coisa é certa, a questão é difícil pra caramba. Também ia dar certo, Thiago. Ia também. Aí você ia ter que chamar aqui, né,
Matheus, vê se está pegando aqui, meu garoto. Você ia chamar aqui de 4 menos y. 4 menos x. 4 menos x aqui y, né? E aqui x não menos y. Ia dar também, Thiago. Ia dar um pouco mais de trampo, viu, Thiago? Ia dar um pouco de trampo. Matheus, pegou a resolução dessa daqui ou não? Pegou? Tudo bem, gurizada? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês para a gente fechar essa aula. Galera, essa aula 15, ela é a aula de encerramento da apostila 1. Falou, professor, e a aula 16? A aula 16, pessoal, é de inequação do segundo grau. Ela é uma aula que foi gravada, tá gravada já para vocês. Galera, você pode olhar na tua apostila, vou até pedir para você fazer o favor de olhar. Pessoal, olha na aula 16 aí para vocês verem. Aula 16A. Você viu aqui do lado que está escrito assim, ó, aula gravada. Toda vez, pessoal, que tiver esse símbolozinho, significa que não vai ser aula presencial, tá, Nássara? Toda vez que tiver esse símbolozinho, significa que vai ser aula gravada. Aí o cara fala, professor, mas de inequação do segundo grau, a gente vai conseguir fazer? Galera, a aula está gravada igualzinho à nossa aula presencial. Eu estou te mostrando como é que resolve e depois tem as resoluções dos exercícios para vocês fazerem sozinhos. Galera, hoje, hora que eu sair daqui, hora que eu chegar em casa, hoje à noite, pessoal, eu devo chegar umas 9 da noite em casa, eu já vou disponibilizar para vocês essa aula, a 15, né? Essa é a 15, né? Eu já vou disponibilizar a 15, já vou disponibilizar a 16 e já vou mandar lá no Telegram a resolução das questões da aula 15 e também da aula 16. Mas eu quero que você ponha na tua cabeça, pessoal, inclusive o pessoal de casa, que essas duas últimas aulas, 15 e 16, a 14 também, a 14, a 15 e 16, são 3 aulas que exigem de vocês muita dedicação, muito empenho. Mateus, se você veio na aula, assistiu a resolução e não treinar, você não vai conseguir fazer no vestibular. Eu sei que alguns de vocês, né, ainda tem mais tempo pela frente, né, os meninos do segundo ano, do nono ano, mas assim, somente para vocês que estão já na boca, né, Thiago, vocês vão fazer vestibular esse ano para valer. Cara, tem que resolver, tem que treinar. Outra coisa, pessoal, aproveitando a nossa parada aí, são 3h15. Eu mandei para vocês lá no grupo do Telegram, e mandei, acho que no WhatsApp também. Eu mandei uma lista de exercícios com 30, parece, 30 ou 40 exercícios só sobre função, do primeiro e do segundo grau. E o Luiz mandou uma lista com mais 10 ou 20 de sevianas, tá? Então, pessoal, vocês terminando da apostila, tem que fazer, Thiago, aqueles exercícios da lista. Se tiver tempo, tem que fazer. Aqueles exercícios são chamados de complementares. Tipo, você fez tudo isso aqui? Fez? Professor, ainda estou me sentindo meio inseguro. Então, tem mais lá para você fazer, tá? Ok, pessoal? E tem uma lista com 70 exercícios que eu tinha mandado já semana passada. Então, tipo assim, só de exercício complementar, Matheus. O que é exercício complementar? São exercícios que não estão na apostila. Tem mais de 100 para você. Só de exercício complementar. Agora, a tua apostila ela é obrigatória, pessoal. Não tem como você deixar ela em branco. Tem que estar resolvido. Tudo bem, gurizada? Pessoal de casa, beleza? Sistema de plantão, mesma coisa, tá, pessoal? Resolução, tudo lá no Telegram. Vou disponibilizar tudo para vocês hoje à noite. Beleza. Fechamos a apostila 1. Pode jogar lá embaixo da cama. Fecha aí, Matheus.